Está travando tudo. Ok. Então, aqui, o que que acontece? Agora a gente vai ver essa questão aí relacionada à série estatística. Os elementos que compõem essa série estatística. Quais são esses elementos que compõem a série estatística? Nós temos tempo, local, fato ou fenômeno. O tempo, ele está ligado ao marco temporal. O que, que vem a ser esse marco temporal? Esse marco temporal é o marco temporal da mediação referente ao fato ou fenômeno estudado. Por exemplo, o ano. O ano é o tempo. O dia, o mês, o bimestre, o trimestre. Então, isso está relacionado ao tempo. Já o local é o marco geográfico. Marco geográfico quer dizer o seguinte: aonde aconteceu aquela medição? Em qual cidade aconteceu a medição? Em qual bairro aconteceu? Aí em Palmas mesmo, vocês fazem a subdivisão por quadras, né? Igual em qual quadra aconteceu? Em qual, eu esqueci, quando eu fui, eu esqueci o termo que usa. Tem uma parte da cidade, a cidade tipo de um lado, do outro, eu esqueci mesmo o termo que se utiliza. Mas igual aqui na minha região, aqui na minha cidade, em Minas Gerais, a gente analisa, por exemplo, se a gente for analisar essa questão do marco geográfico aqui, aonde que aconteceu? Aqui a gente divide por bairro. E, por exemplo, não é por quadra, é por bairro. Então, cada partezinha da cidade é denominado um bairro, tem um nome. Aí, no caso de vocês, é quadra e tem, se eu não me engano, não sei se é Lago Norte, isso eu não sei, o que eu passei só uns diazinhos aí, eu não... É o plano diretor? Isso, plano diretor norte, sul. Isso, plano diretor norte, sul. Aí, o marco geográfico de vocês é totalmente diferente do meu marco geográfico aqui. Porque aqui a única coisa que a gente tem é a região central da cidade e os bairros. E os bairros, eles não são divididos por quadras, não. Cada pedacinho é o nome de uma rua. Logicamente que igual tem a rua, igual no caso. A grande maioria aí, pelo que eu observei, por exemplo, é rua 1, rua 2. Aqui é diferente. Aqui cada rua tem um nome. Então, por exemplo, é o nome de uma pessoa que foi importante para a cidade, ou o nome de uma escola, um nome de uma data comemorativa, igual, por exemplo, a rua que ela passa, ela corta a rua que eu moro, que ela chama 7 de setembro. Então, para vocês verem, é uma data. Então, é totalmente diferente, mas não impede que isso seja considerado um marco geográfico. Tá? Então, o marco geográfico é o local. Tá? Então, igual, por exemplo, aí para vocês, onde aconteceu a coleta de dados? Não, a coleta de dados aconteceu no plano diretor norte, na quadra 5, por exemplo. Agora, aqui no meu caso, onde que aconteceu a coleta de dados? A coleta de dados aconteceu no bairro Centro, na rua Coronel Canabrava. Então, assim, são duas situações diferentes, mas que demonstram a mesma situação. E, por fim, o fato ou fenômeno é a variável descrita pela série estatística. Então, quando eu falo em fato ou fenômeno, por exemplo, olha, essa série estatística, ela vai apresentar o índice de frequência dos alunos nas aulas na sexta-feira, por exemplo. Então, isso é um fato ou um fenômeno. Então, a minha série estatística, ela está mostrando esse fato. O local, onde foi coletada essas informações? Essas informações foram coletadas no campus do IFTO, em Palmas. O tempo, esses dados foram coletados do dia 15 de fevereiro até o dia 31 de março. Então, esses 3 pontos aí, vocês conseguiram entender e analisá-los dentro de uma série estatística? Sim. Beleza. Então, não se esqueçam, elementos da série estatística: tempo, local e fato, ou fenômeno, tá? É o que a gente chama de TLF. Tempo, local, fenômeno ou fato.
Tá? Então, os três elementos importantes em uma série estatística: tempo, local, fato ou fenômeno. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Agora é o seguinte, essas séries estatísticas, elas são subdivididas. O que que acontece? Elas são subdivididas em dois tipos de série e cada situação compõe um desses tipos. Então, nós temos a série homógrada. Essa série homógrada são as séries onde apenas um único elemento da série estatística apresenta variação. Então, na série homógrada, ela apresenta apenas um elemento que ocorre a variação. Então, é só um. Agora, já na série heterógrada, o que que acontece? Na série heterógrada, a série é aquela onde nenhum dos elementos da série estatística apresenta variação. Porém, o fato ou fenômeno pode ser registrados em diferentes intensidades. Então, a primeira coisa, a primeira característica, na série homógrada, apenas um único elemento apresenta variação. Então, série homógrada, apenas um único elemento apresenta variação. Na série heterógrada, o que que acontece? Nenhum dos elementos apresenta variação, porém, o fato ou fenômeno, ele pode ser registrado em diferentes intensidades. Então, o que que acontece? Como nós podemos observar aqui, o que que compõe a série homógrada e o que que compõe a série heterógrada? A série homógrada, ela leva em consideração situações temporal, geográfica e específica. Todos esses três aqui compõem a série homógrada. Já a série heterógrada é apenas composta pela frequência. O porquê disso? Olha para vocês verem. A série homógrada são as séries apenas onde o único elemento apresenta variação. Então, por exemplo, ou ele pode apresentar uma variação temporal, uma variação geográfica ou uma variação específica. Já na série heterógrada, nenhum dos elementos apresenta variação, porém, aquele fato ou fenômeno analisado, ele pode ser registrado em diferentes intensidades. Quando a gente fala em frequência, a gente fala disso aqui, ó, por exemplo, a gente vai ver lá na frente. Uma tabela de frequência. Então, aqui a gente fala, olha, que apresentaram faltas, por exemplo, de 10 a 30, foram, vamos colocar, de 10 a 30 horas no curso, nós tivemos 9 alunos. Só para vocês entenderem o que vem a ser essa frequência. De 31 a 60, nós tivemos 2 alunos. Então, isso aqui, ó, é o que a gente chama de frequência, esse símbolozinho aqui, ó. Isso aqui é uma frequência, a gente vai ver a tabela de frequência mais à frente. Então, um macete para vocês. Série heterógrada, ela sofre intensidade da frequência. Série homógrada, ela sofre. Desculpa, série homógrada, ela não sofre intensidade, porém, os três elementos que podem apresentar variação: temporal, geográfica e específica. Série homógrada apresentam variação ou temporal, ou geográfica, ou específica. Série heterógrada, ela apresenta diferentes intensidades de frequência. Ok? Yeah. Ok. Oi? Vocês entenderam? Entendi sim, professor. Ah, não, beleza.
Ô, gente, se tiver alguma dúvida, pode voltar e perguntar aí, viu? Agora, o que que acontece? Vamos aprofundar mais ainda. Série estatística homógrada. Nós temos aqui um exemplo, nós chamamos de série temporal, identificada pelo caráter variável do fator cronológico. Quando eu falo cronológico, está relacionado a quê? A tempo. O local e espécie, fenômenos, né, no caso, são elementos fixos. Esta série, ela também, essa série temporal, ela pode ser chamada de série histórica ou série evolutiva. Vamos analisar aqui para vocês verem. Nós temos aqui essa empresa, é uma empresa fictícia, tá? Ela chama ABC Veículos Limitadas. Um exemplo de série temporal. Nós temos aqui, ó, vendas no primeiro bimestre de 2010, o período, e unidades vendidas. Então, vamos observar aqui, ó, identifica-se pelo caráter variável do fator cronológico. O que que acontece aqui? Aqui, a gente não está analisando o tempo? Olha para vocês verem. Aqui nós temos o mês de janeiro de 96 e fevereiro de 96. Então, o que que houve aqui nesse tempo? Ele alterou, não alterou? Ele não variou? Então, Sim. isso aqui é o caráter variável do fator cronológico. Teve essa mudança. Aí nós temos aqui a quantidade de unidades vendidas em janeiro de 96, que foram 20 mil unidades, e a quantidade vendida em fevereiro de 96, que foram 10 mil unidades. O somatório, que deu 30 mil unidades. Então, na série temporal, o que nós temos que observar? Nós temos que observar o caráter variável do fator cronológico. Observe para vocês verem. O local e a espécie são elementos fixos. O que vem a ser o local e a espécie? Vendas no primeiro bimestre. Aqui, ó. É 96, tá? Mas isso aqui não vai interferir em nada, não. Vendas no primeiro bimestre de 96. Então, isso aqui não sofre variação, é um elemento fixo. O que é fixo nessa tabela? Vendas no primeiro bimestre no período de 96 e unidades vendidas. O que sofre alteração aqui, ó, para ser considerada uma série temporal, ela está relacionada ao quê? A variável do fator cronológico. Ok? Ok. Então, vamos lá. Agora, série geográfica. Apresenta como elemento variável o fator geográfico. Elemento variável, o fator geográfico. O que acontece? A época e o fato são elementos fixos. A gente tem aqui a mesma empresa, agora vendas no primeiro bimestre de 2010 nas filiais. O que acontece aqui? Série geográfica. O que eu falei com você sobre fator geográfico? Sobre local, marco geográfico. Não é o local onde aconteceu? Onde foram coletadas as informações? Vamos observar aqui, ó, que o que caracteriza essa tabela como uma análise de série geográfica é a discriminação das duas cidades aqui, ó. São Paulo e Rio de Janeiro. Então, esse ponto aqui, ó, é o ponto principal, é a característica principal que se dá a uma série geográfica. Apresenta como elemento variável o fator geográfico. Esse fator geográfico, ele sofreu alteração, não sofreu? Olha para você ver, para São Paulo, 13 mil, e no Rio de Janeiro, 17 mil. Então, ele sofreu alteração aqui. Então, a série geográfica, ela apresenta como elemento variável o fator geográfico. Ok? Ok.
Tá tranquilo até agora? Até agora sim. Tranquilo. Então, beleza. Agora, série específica. O caráter variável é apenas o fato ou espécie. Ela é também chamada de série categórica. Aqui nós podemos observar o seguinte, que nós temos aqui ó, o fato ou espécie. Venda no primeiro bimestre de 2010 relacionada à marca. Nós temos duas marcas totalmente diferentes. Nós temos a Fiat e a GM. Então, o que que acontece? Como que a gente consegue observar que isso é uma série específica? Primeira coisa, a série específica, ela pode ser chamada também de série categórica. Então, aqui nós temos duas categorias. Nós temos aqui uma marca e nós temos aqui outra marca. Então, aqui, primeira categoria, segunda categoria. Então, o que que acontece? Acontece a variação relacionada à categoria. E, logicamente, essa variável relacionada à categoria, a gente consegue comprovar através das quantidades. Ok? Ok. Bacana. Agora, a gente vai observar o seguinte, que eu falei com vocês sobre distribuição de frequência. Nesses casos específicos de distribuição de frequência, todos os elementos, época, local e fenômeno são fixos. Embora fixos, o fenômeno apresenta-se agora através de graduações, isto é, os dados referentes ao fenômeno que está representado são resumidos de acordo com sua magnitude. O que acontece aqui? Como nós estamos observando a distribuição de frequência, nós temos salário de 300 a 500 reais. Então, aqui, o que vai entrar de 300 a 500? Vai entrar 300, 400 e 500. De 500 a 700 vai entrar 500, 600 e 700. De 700 a 900 vai entrar 700, 800 e 900. De 900 a 1.100 vai entrar 900, 1.000 e 1.100. E de 1.100 a 1.300 vai entrar 1.100, 1.200 e 1.300. Isso aqui é só para vocês entenderem o que significa. Ó, esse sinalzinho aqui, esse símbolozinho. Esse símbolo é a frequência. Então, o que acontece aqui? Nós observamos o seguinte, que de 300 a 500, nós temos 30 empregados. De 500 a 700, nós temos 40 empregados. De 700 a 900, 50 empregados. De 900 a 1.100, 40 empregados. E de 1.100 a 1.300, nós temos 40 empregados também. Então, toda vez que nós observarmos uma tabela que apresente isso aqui, ó, esse símbolozinho quer dizer que é uma tabela de distribuição de frequência. Tá? Então, toda vez que ocorrer essa tabela, que apresentar essa tabela, é o que nós chamamos de distribuição de frequência. Então, qual a característica da tabela de distribuição de frequência? Todos os elementos são fixos, tá? Porém, o fenômeno, ele vai ser apresentado, ele vai ser representado por graduações. Então, de 300 a 500 é uma graduação, de 500 a 700 é outra graduação. Vou deixar bem claro para vocês aqui que esses exemplos, inicialmente, eles vão ser para vocês conseguirem distinguir o que é uma série temporal, o que é uma série geográfica, o que é uma série específica e o que é uma distribuição de frequências. Ok? Ok. Sobre esses pontos que nós vimos aqui até agora, gente,
Ficou alguma dúvida? Vocês podem perguntar tranquilamente, sem vergonha nenhuma de ter dúvida, pode ficar à vontade. Até agora não, professor. Tá bem tranquilo para todo mundo? Igual eu falei com vocês, esse iniciozinho ele é um pouquinho mais teórico, mas porém ele tem que ser importante, tá? A gente tem que passar essa teoria para aí sim a gente iniciar a prática. Ok? Professor, Sim, você pode voltar lá na série heterógrada? na hora. Vamos lá. Quem perguntou? Quem pediu para voltar? Samilton? Eu não ouvi o nome. É o Samilton. Samilton. Isso. Ah, tá, o Samilton. Na hora, vou voltar aqui para você. Deixa eu te explicar o seguinte. Deixa eu só ver isso. Série heterógrada. O que acontece aqui na série heterógrada? Essa série, nenhum desses elementos vai apresentar variação. Então, quais são esses elementos? Temporal, geográfico ou específico. Nenhum desses elementos aqui na série heterógrada vai apresentar variação. Porém, o fato ou fenômeno, ele vai ser registrado em diferentes intensidades. Então, o que acontece? Quando a gente fala em registrados em diferentes intensidades, nós vamos utilizar isso aqui, ó, a frequência, o sinalzinho de frequência. Então, toda série que você vê esse sinalzinho de frequência é uma série heterógrada. Agora, presta atenção para você ver. Na série homógrada, nós temos temporal, geográfica e específica. Correto? Olha para você ver como que é representado a série temporal, a série geográfica e uma série específica. Em alguma dessas três séries aqui, você viu algum sinal de frequência? Não. Então, o que acontece? Essas séries, elas não são heterógradas, elas são séries homógradas. Agora, essa quarta série da distribuição de frequência, você viu algum sinal de frequência nela? Sim. Então, é uma série heterógrada. Então, o que acontece? A série heterógrada, ela é representada pelo sinal de frequência. Toda série que você vê que tiver distribuição de frequência é uma série heterógrada. Agora, as demais séries que não tiverem distribuição de frequência é uma série homógrada. E lembrando que a série homógrada, ela pode ser dividida em série específica, em série geográfica e em série temporal. Entendeu? Sim, agora tirou a dúvida agora. Entendeu mesmo? Tranquilo? Tranquilo. Ah, então beleza, então. Gente, mais alguma dúvida? Se tiver dúvida, pode perguntar. Não, professor, deu para entender. Tranquilo? Então, um macetezinho para vocês, uma dica. Se for apresentada uma série, se forem apresentadas 4 séries lá, e pedir para vocês localizarem a série heterógrada, vocês vão observar que a série heterógrada é aquela série em que a tabela apresenta a distribuição de frequência. E, logicamente, as que não apresentarem distribuição de frequência são séries homógradas. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. É o seguinte, nós vimos aqui as séries heterógradas e séries homógradas, né? O que acontece? Vimos essas séries. Agora, um ponto que acompanha essas séries são as representações dos gráficos estatísticos. Aqui, nós temos vários gráficos estatísticos, tá? Vários. Porém, a gente representou apenas alguns aqui. Primeira coisa, o gráfico é um recurso visual da estatística utilizado para representar um fenômeno. Então, vocês podem observar o seguinte, que todo gráfico, ele tem o objetivo
de representação de um determinado fenômeno. Não tem gráfico que não apresente um fenômeno. Por exemplo, eu quero fazer uma representação gráfica de quantos alunos eu tenho, qual o percentual de alunos do sexo feminino e o percentual de alunos do sexo masculino que eu tenho. Então, aqui, por exemplo, só para vocês entenderem, a gente vai fazer um percentual. Eu tenho 65% e tenho 25%. Eu tenho 65% do sexo feminino e 25% do sexo masculino. Então, esse gráfico, ele está me representando alguma coisa. Então, o que ele está me representando? Ele está me representando o percentual relacionado ao sexo dos alunos. Então, por exemplo, o percentual do sexo dos alunos. Só para vocês entenderem. Então, todo gráfico, ele quer representar alguma coisa, ele representa. Ou então, por exemplo, vamos representar a média da idade dos alunos, o percentual do estado civil dos alunos. Tudo isso aí a gente consegue fazer através dessa representação gráfica. Lembrando que, por trás de uma representação gráfica, nós temos as séries estatísticas. Nós não conseguimos representar graficamente se não tivermos uma série estatística. Então, a série estatística, ela é paralela à representação gráfica. A representação gráfica, ela depende diretamente da série estatística. Eu não consigo, em hipótese alguma, fazer uma representação gráfica sem a série estatística. Porém, eu consigo fazer uma série estatística sem uma representação gráfica. Beleza? Sim. Professor, será que você pode repetir essa última parte aí? Na hora. O que acontece? Sem uma série estatística, nós não temos representação gráfica. Então, sem a série estatística, nós não conseguimos fazer uma representação gráfica. Porém, através de uma série estatística... Não tem como fazer um gráfico sem os dados, né? Isso! Então, vamos voltar aqui. Vai mostrar o que sem os dados? Isso, deixa eu usar um outro termo de mais fácil entendimento ainda. A série estatística são os dados, não são? Então, sem a série estatística, nós não conseguimos fazer um gráfico. Tá? Sem a série estatística, não dá para a gente fazer um gráfico. Entendeu? Porque os gráficos, eles são feitos através de dados. Os dados são a série estatística. Eu consigo fazer uma série estatística sem precisar de fazer um gráfico. Eu consigo fazer uma série estatística sem precisar de fazer um gráfico. Porém, eu não consigo fazer um gráfico sem uma série estatística. Por quê? O gráfico é a representação dos dados. Esses dados são a série estatística. Então, eu não consigo, em hipótese alguma, fazer um gráfico sem eu ter dados, sem eu ter série estatística. Entendeu dessa forma ou complicou mais? Eu entendi. Não, tá entendido. Deu para entender. Tá entendido mesmo? Sim, sim. Entendido. Certinho. Então, beleza, então. Agora é o seguinte. Sua utilização deve-se tanto à sua capacidade de refletir padrões gerais e particulares dos conjuntos de dados, que são as séries estatísticas, como à facilidade de interpretação e a eficiência com que se resume informações. Então, vamos prestar atenção aqui, ó. Esse gráfico. Primeira coisa, o que esse gráfico quer representar? Ele representa a distribuição de acidentes de trabalho e óbitos por grandes regiões. Isso no ano de 2017. Então, o que? Ele quer representar isso aqui, ó, ele representa. O que esse gráfico vem a representar? A distribuição de acidentes de trabalhos e óbitos
por grandes regiões. Agora, o que que acontece? Vamos analisar direitinho aqui, ó. Nós temos que esses dados, ó, a região norte, referente à distribuição por acidentes de trabalho primeiro, ocorreram 10% de todos, dos 100% das 5 regiões, a região norte representa 10% dos acidentes, tá? Repare aqui, ó, que isso aqui, ó, é por acidente, tá? Por acidente. O que que acontece aqui, ó? Nós temos, vou apagar isso aqui. Temos uma legendazinha. As colunas, os acidentes. As linhas com pontinho, o óbito. Então, aqui, ó, na região norte, ela gira em torno de 3% relacionada a acidente. Na região nordeste, 10% relacionados a acidentes. Na região sudeste, 55% relacionada a acidente. Na região sul, 20% relacionada a acidente. Na região centro-oeste, em média, 7% relacionados a acidentes. Mas o que nós vamos analisar aqui agora são os óbitos. Vamos observar. Dos 100% de óbitos nas 5 regiões, a região norte representa 10% dos óbitos, a região nordeste, aproximadamente 20% dos óbitos, a região sudeste, aproximadamente 50% dos óbitos, a região sul, aproximadamente 30% dos óbitos, e a região centro-oeste, aproximadamente 10% dos óbitos. Vocês conseguem visualizar onde se encontra a demonstração de acidente e onde se encontra a demonstração do óbito? Sim. Então, os acidentes são as colunas e os óbitos são as retas com os pontos. Tá? Então, o objetivo principal desse gráfico é demonstrar a distribuição de acidentes de trabalho e a quantidade de óbitos. Ok? Ok. Professor, o IBGE deve trabalhar muito com isso, né? Sim, bastante, bastante. O IBGE, a gente vai ver mais à frente que ele trabalha diretamente com esses gráficos. A partir dessa disciplina de estatística aplicada, vocês vão conseguir fazer a leitura dos gráficos do IBGE. O IBGE ele utiliza muito gráfico, muito, mas muito gráfico mesmo, igual vai ter agora o censo 2021. O resultado do censo 2021, que deve sair lá para 2022, meados de 2023, ele vai ser representado, em sua grande parte, por gráficos. A partir desses gráficos que se fazem as análises. Então, o IBGE, gente, ele trabalha diretamente com esses gráficos. Bom, agora a gente vai finalizar essa aula de gráfico estatístico. A semana que vem, a gente iniciar a outra aula, que são o retorno